dados n pontos reais, quais pontos reais pertencem a esse primeiro quadrante aqui. Esse primeiro quadrante é definido por esse pedaço de pizza aí, um pedaço de um círculo, né? Um quarto de um círculo, que é, eu tenho x maior que zero, aqui está errado, tá? É y maior que zero, então é x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero, e x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Ou seja, o ponto tem que pertencer a esta região aqui. Essa que é a ideia. Obviamente, eu preciso de números em ponto flutuante, números reais, porque se eu tiver só números inteiros, eu ia só tratar o 0 e 1 nesse pedaço, certo? Eu não ia conseguir pegar ninguém aqui dentro. Então, é por isso que esse exercício demanda que a gente use números em ponto flutuante. Vamos copiar aqui o enunciado. Esse exercício 3. Então, vamos criar uma janela de texto aqui. Esse aqui é o exercício 3.3. E está aqui o enunciado. E como eu falei para vocês, tem um errinho ali. É o y maior ou igual a zero. Beleza? A gente passa ele lá para cima e vamos começar a resolvê-lo aqui. Então, a nossa ideia... Opa, tá chegando mais gente, sala de aula. A nossa ideia é... A gente precisa criar um programinha em Python que vai ler n pontos da forma xy e eu quero responder para cada um deles se eles pertencem ou não à região H, que é definida por essa equação aqui. Aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Inclusive, a gente pode usar o próprio notação do LaTeX para colocar o quadrado aqui, certo? X ao quadrado, y ao quadrado, x maior que zero, y maior que zero. Se eu não me engano, o enunciado fala maior ou igual, certo? Isso, o enunciado fala em maior ou igual. Então, em LaTeX, maior ou igual é G e Q, talvez? Barra G Q. Isso, barra G aqui. Aqui. E aqui é barra less. Pronto. Beleza. Então, a gente precisa ler n pontos, que vão ser dados, na verdade, na forma de duas coordenadas, x e y, e eu quero verificar para cada um deles se ele pertence a essa região H ou não. Então, vamos começar com a defmain. A velha e boa defmain, e eu tenho que começar lendo n, que são os n inteiros que eu vou, os n pontos que eu vou ler. Então, vamos chamar de n igual a int input n dois pontos. E agora um for para ler esses pontos. For i in range n. Agora eu quero ler coordenadas x e y desses pontos. Essas coordenadas x e y desses pontos tem que ser ponto flutuante, como a gente já percebeu. Então, x igual a float input x dois pontos e y igual a float int y dois pontos. Tudo bem? Agora, para cada um desses, eu quero checar se eles pertencem ao H. Bom, olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que existe uma função que testa o H para mim. E que ela retorna uma variável aleatória, desculpa, uma variável booleana. Então, uma variável que pode ser true ou false. Uma variável lógica. Então, ela vai usar como se fosse uma flag. Então, vamos dizer que eu chamo isso daí de flag pertence. Então, flag pertence, eu vou chamar isso aí de testa H. E o testa H tem que receber x e y, tá bom?
Então, esta função testa-h, que eu ainda não programei, eu vou supor que ela recebe o x e o y, verifica essa condição, e se x e y verificar essa condição, o testa-h retorna true. Se não, o testa-h retorna false. Tendo feito isso, eu já estou pronto para testar. If flag pertence igual a true, então eu posso imprimir print vamos fazer x, y pertence a H. Else não pertence a H. Beleza? Então, isso é o meu programa principal. É tudo que eu preciso para resolver esse problema. Vamos recapitular aqui, vamos olhar desde o começo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ler o N. Tendo lido o N, eu sei quantos pontos eu preciso. Aí, eu vou usar este for aqui, que vai contar N vezes para mim. E aí, o que precisa ser feito? Eu preciso ler o X, ler o Y, testar se o x e y pertence a um H e, se o x e y pertencer, a flag pertence e vai receber true de testa H. Então, eu vou lá e digo, aqui faltou não pertence, né? Aí eu vou imprimir os valores de x e y, que são as coordenadas do ponto, pertence a H. Se por acaso não pertencer, eu vou imprimir x e y não pertence a H. Vejam que, ao programar desse jeito, eu estou fazendo um exemplo daquela abordagem que eu discuti com vocês, da abordagem top-down, uma abordagem dividir para conquistar. Por quê? Porque eu estou dividindo o meu problema em subproblemas. Agora eu consegui isolar esse subproblema aqui, ó, que é o subproblema de verificar isso daqui, verificar esta condição. Vejam que quando eu criei esse programa, eu nem sei o que eu vou fazer dentro da função testa-h ainda. Eu vou me preocupar com a função testa-h daqui a pouco. Então, essa abordagem que a gente chama de top-down, ela pega um problema, divide em subproblemas e depois vai resolvendo cada subproblema em um instante diferente. Agora a gente resolveu o problema de dividir em subproblemas. Os subproblemas foram ler o N, ler o X e o Y, testar o H e imprimir o resultado. Então, é como se eu tivesse, se vocês pensassem, deixa eu fazer um desenhinho aqui para ver se funciona. Acho que vai funcionar. Ups. Espera aí. Deixa eu ver se funciona. Assim vai funcionar. É como se eu estivesse fazendo o seguinte. Eu comecei... Opa, tem alguém nos chamando aqui. O Ricardo está perguntando. No else, devo mudar a variável para false. Se ficava com o valor booleano anterior? Não, Ricardo, a gente não precisa ficar mudando a variável, porque ela recebe o valor aqui nessa função testa-h. Ó. Antes da gente fazer qualquer coisa, ela recebe o valor aqui. Então, você não precisa ficar setando ela não precisa ser inicializada com valor nenhum. Tá bom? Vamos voltar aqui com a explicação. Então, eu estou dizendo para vocês que isso daqui é um exemplo do que a gente chama de de programação top-down, de programação dividir para conquistar. É como se eu começasse o problema analisando o problemão que eu tenho, certo? E depois eu vou dividir em 3 subproblemas, 3 ou 4 subproblemas. Os subproblemas, nesse caso, vai ser ler o N, ler cada x e y, testar cada x e y e imprimir o resultado. Então, eu parti do meu problema, que era este problema aqui. Depois eu dividi em 4 subproblemas. Os subproblemas estão aqui, ó. Esse aqui é o primeiro subproblema, que é ler o N. O segundo subproblema é ler cada x e y. O terceiro subproblema é testar o H.
que eu ainda nem sei como eu resolvo isso. Mas, por enquanto, eu só guardei ele dentro dessa função test_h. Então, essa maneira de programar como funções, ela é uma maneira boa porque ela encapsula subproblemas em uma chamada de função. A gente pode resolver esse problema daqui a pouco, a gente pode esquecer, ficar cansado e resolver amanhã, ou então a gente pode passar para um colega. Se você estiver programando em grupo, por exemplo, podia ter um grupo resolvendo uma parte e tinha alguém responsável só por programar isso daqui. E, por último, o último subproblema é justamente imprimir o resultado. Então, por isso que essa abordagem é chamada de abordagem top-down. É uma abordagem que ela toma o problema como um todo, divide em subproblemas e, eventualmente, a gente tem que dividir cada subproblema em mais subproblemas. A gente vai ver isso no próximo exercício. Então, pode acontecer, vou escrever agora com azul, que, eventualmente, a gente não consegue resolver um subproblema só com uma chamada de função e eu vou ter que pegar e fazer várias outras chamadas de função. Tudo bem, vai acontecer também e vai funcionar também. É como se eu tivesse que agora pegar este problema aqui e dividi-lo em outros subproblemas. E assim por diante. Francisco, você quer falar alguma coisa? Francisco? Você desligou o seu microfone. Você quer falar alguma coisa ou não? Bom, suponho que não. Ô, Francisco, então você tem que mutar o seu microfone, tá? Então é só você mutar o seu microfone, que o seu microfone está mutado. Não está mudo. Beleza? Ótimo, obrigado. Tá claro isso para todo mundo, pessoal? Entenderam isso daqui, então? Beleza. Então vamos cortar isso daqui. Vamos cortar isso daqui. Ah, esqueci de limpar, né? Deixa eu limpar, senão esse negócio vai ficar por aqui. Tudo bem, sem problemas, ô Francisco. Então, deixa eu só limpar tudo. Limpar todos os desenhos. Então, tá bom. Então, agora a gente pode voltar para programar esta função aqui, que é ela que ficou faltando. Tá bom, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, def testa h x, y. Eu já falei para vocês que eu posso chamar de x, y, mas eu posso chamar de outras variáveis, né? As variáveis não precisam ter o mesmo nome. Mas tudo bem, vamos chamar de x, y. Agora, o que a função testa_h tem que fazer? Ela tem que verificar isso tudo aqui, ó. Ela é uma função, na verdade, muito simples, porque ela tem que testar esse negócio aqui. Se por acaso... Se por acaso o x e o y verificarem essa condição, ela retorna true. Se o x e o y não verificarem esta condição, ela retorna false. Então, ela é uma função bem simples, na verdade. Tudo bem. Então, vamos testar isso daqui. Olha, if. Vamos olhar essa condição que eu quero que ela verifique. Esta condição significa o seguinte. O x tem que ser maior que o zero e o y tem que ser maior que o zero e o x ao quadrado mais o y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Então, são três condições. E eu tenho que testar essas três condições usando o conectivo lógico e, que é o AND em inglês. O que significa isso? Isso é muito parecido com lógica do jeito que a gente aplica em português, embora tenha algumas diferenças dependendo do caso que a gente constrói. Mas aqui, nesse caso, é como se eu estivesse verificando em português a condição lógica do tipo: se estiver chovendo e eu tiver dinheiro, então eu vou embora de táxi. Então, quando que você vai embora de táxi? Bom, se estiver chovendo e você tiver dinheiro. Por quê? Se não estiver chovendo, mesmo se tiver dinheiro, não tem porquê ir de táxi. Você pode ir de, sei lá, bicicleta, ônibus, a pé. Por outro lado, se estiver chovendo e você não tiver dinheiro, você também não pode ir embora de táxi, porque vai estar chovendo, mas você não tem como pagar o táxi. Então, esta condição lógica E, que vai ter que conectar os três, ela vai permitir a gente verificar, neste caso aqui, se todas as condições são verdadeiras. Porque o E é uma condição que ela é verdade se todos os operandos forem verdade. Então, vamos testar isso daqui. Então, isso a gente pode fazer com se o x for maior ou igual a zero and y
maior ou igual a 0. And x ao quadrado mais y ao quadrado for menor ou igual a 0. Então, aqui eu estou colocando o conectivo lógico AND para justamente representar que eu quero calcular uma expressão lógica usando o AND, ou seja, usando esse conectivo que vai ser verdade, esta expressão inteira aqui será verdade se todo mundo for verdade. Menor ou igual a 1. Boa, obrigado, Letícia, isso mesmo. Menor ou igual a 1. Tá bom? Bom, então, se tudo isso for verificado, a gente vai dizer que o return else return false. Beleza? Então, a minha função testa H, essa é a única coisa que ela tem que fazer. A gente verifica se o x é maior que 0, se o y é maior ou igual a 0, e se o x ao quadrado mais o y ao quadrado é menor ou igual a 1. Em outras palavras, eu estou verificando se o x é maior que o 0. Então, se o x for maior que o 0, eu estou verificando se o x é maior ou igual a 0, se o y é maior ou igual a 0, e se x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1, ou seja, é menor ou igual a este arco de circunferência que vocês estão vendo aqui. Portanto, eu estou definindo justamente a minha região H. Beleza? E é isso que a gente está fazendo. Então, vamos voltar aqui. E agora a gente está pronto para rodar. O programa deve funcionar. Então, vamos ver se funciona ou se a gente errou algo enquanto sobe a máquina virtual. Está pedindo N. Vamos digitar algumas coisas, né? Vamos digitar uns 6 números para a gente testar algumas coisas diferentes. Então, vou digitar 6 números. Vou começar colocando, sei lá, 0.2 e 0.3. 0.2 e 0.3 pertencem ao H. Então, é como se eu estivesse analisando, sei lá, o ponto 2 está por aqui mais ou menos. O ponto 2 está mais ou menos por aqui e o ponto 3 está mais ou menos por aqui. Então, eu estou verificando este ponto aqui, ó. Tá bom? E como vocês viram aqui, ele deu que o ponto pertence ao H. Quando a gente está começando a testar, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, isso é um tópico adicional que eu já chamei a atenção algumas vezes e eu vou chamar a atenção agora. Quando a gente está testando um programa, a gente não está provando que ele funciona, tá? Não dá para a gente provar que um programa funciona testando o programa desse jeito. Simplesmente você teria que testar com todos os números possíveis. Provar que um programa funciona, teria que provar matematicamente, do mesmo jeito que você prova teoremas e assim por diante, que é muito raro normalmente, só funciona para poucos casos muito bem definidos. O que a gente consegue provar testando é que ele não funciona. Por quê? Porque se eu achar um conjunto de dados que, ao ser colocado no programa, gera um resultado errado, eu mostrei que ele está errado. Então, é importante vocês prestarem atenção nesse fato. Quando a gente está testando um programa, se eu estou testando rodando o programa, eu não estou provando que ele funciona. Eu posso, eventualmente, provar que ele não funciona. Como que é um bom jeito de você testar programas? Tem maneiras profissionais, tem cursos só sobre isso. Quem de vocês for virar programador, vocês vão acabar aprendendo bastante sobre isso. Existem alguns princípios básicos que a gente já ensina nessa disciplina e que já são extremamente úteis. Um dos princípios que é extremamente importante a gente usar, que a gente ter em mente, é o seguinte. É bom você verificar, primeiro, um caso trivial. Então, eu coloquei um caso aqui que é trivial. 0.3, 0.2, 0.3. Ele deveria funcionar e ele funcionou. Uma outra coisa que é bom a gente começar a verificar são casos extremos. Então, quando a gente está pensando nos possíveis dados para testar um programa, é importante a gente fazer o que a gente chama de projetar os dados de teste. Esses dados de teste têm que, em princípio, começar a tratar casos extremos, casos completamente diferentes.
Deixa eu dar um exemplo, alguns exemplos de casos que são importantes. É importante eu pegar um ponto aqui, por exemplo. Porque um ponto aqui, ele tem x maior que zero, tem y maior que zero, mas ele não é menor ou igual a essa circunferência. Então, pegar este ponto aqui é um caso importante. Outras regiões importantes, é bom pegar um ponto aqui, é bom pegar um ponto aqui, é bom pegar um ponto aqui, porque são todos casos que não pertencem ao H e eles têm características diferentes. Por exemplo, este ponto aqui, ele deve verificar o fato que o x é maior ou igual a zero, mas ele não vai verificar o fato que o y é maior ou igual a zero, porque ele está com y negativo. Por outro lado, este ponto aqui, ele verifica o fato que o y é maior ou igual a zero, aqui que eu falei para vocês que está errado, mas ele não verifica o fato que o x é maior que zero, porque nesse caso ele tem um x negativo. Aqui é a mesma coisa, ele tem tanto x quanto y negativo, então ele não verifica nem isto, nem isto. Embora ele possa verificar isso daqui. Aliás, estes três pontos, eles verificam esta condição, hein? Olha que interessante. Porque eles fazem parte da circunferência. Mas eles não verificam uma dessas duas condições, porque eles estão ou com x menor que zero ou com y menor que zero. Seria bom a gente colocar pontos aqui também, como vocês podem imaginar, porque daí eles não verificam nessa condição aqui, beleza? Então, essas são todas as condições importantes para projetar o conjunto de teste. Existem alguns outros casos que também são importantes, que normalmente a gente tem que se preocupar, que são os casos limites. Quais são casos limites nesse caso? Por exemplo, um ponto que cai aqui, ó. Um ponto que cai aqui é super importante. Por quê? Porque ele é um ponto que cai na circunferência. Então, como aqui essa circunferência é fechada, ele tem que pertencer ao H. Se eu tivesse definido que essa circunferência é aberta, ele não pertenceria ao H. Por outro lado, é bom eu pegar um ponto aqui, é bom eu pegar um ponto aqui, é bom eu pegar este ponto aqui, é bom eu pegar este ponto aqui, é bom eu pegar este ponto aqui. Vocês percebem? Então, este exercício que parece ser simples, ele tem uma riqueza de possíveis dados de teste. Por quê? Porque estes dados de teste, por exemplo, iam pegar este erro que está no enunciado. Porque se eu não testar o y, bom, este ponto aqui, ele tem um x maior ou igual a zero, mas ele não tem um y maior ou igual a zero. Então, este enunciado que está errado, se eu fizesse este teste aqui, eu descobri que ele está errado. E assim por diante, tá bom? Agora eu vou fazer só alguns outros testes, não vou colocar todos esses, mas eu quis chamar a atenção para vocês desse fato, que é o que a gente chama, vou até escrever aqui, para ficar no vídeo, que é o chamado de conjunto de testes. E a gente falou da importância de casos extremos nesses testes, tá bom? Então, são dois conceitos que eu queria chamar a atenção de vocês, que eles fazem parte do que é uma boa vida de programador. Se preocupar com essas duas coisas aqui, conjunto de testes e a importância dos casos extremos. Tudo bem? Então, vamos voltar lá, vamos fazer alguns desses testes lá no nosso exercício. Deixa eu limpar isso aqui. Depois a gente continuar o nosso teste. Então, bom, eu coloquei ali o 0.2 e 0.3, a gente verificou que ele pertence, tá certo? Eu vou colocar agora um número que não pertence, que está lá para cima do quadrante, está para fora do H. Eu vou colocar, por exemplo, 1.5, 1.5. O 1.5, 1.5 não pertence. Pode ser aquele ponto que a gente marcou ele lá para cima, para fora. Vamos colocar alguém agora no quadrante de baixo. Então, ele tem um x positivo, por exemplo, 0.4, mas ele tem um x negativo, por exemplo, menos 0.5. Ele não pertence ao H. Agora, eu vou colocar um com dois pontos negativos. Então, menos 0.7 e menos 0.3. Ele também não pertence ao H. Agora, eu vou pegar um caso extremo que pertence. Por exemplo, o ponto que está lá em cima, que é o 1, 0. Ou, desculpa, 0, 1. Então, 0, 1. O 0, 1 pertence. A gente pegou aquele ponto extremo lá. O 0, 0 também é uma coisa boa de se fazer. 0, 0. O 0, 0 pertence ao H e acabou o programa. Tá bom? Então, aqui a gente testou vários casos
daqueles casos extremos que eu contei para vocês. Então, esses testes que a gente fez aqui, eles pegaram, se a gente lembrar lá aquele desenho que a gente estava olhando agora há pouco, que é assim, então a gente pegou um ponto aqui, a gente pegou este ponto aqui, que é, cadê ele? Esse aqui, ó, o 0, 1, ó, pegou ele aqui. A gente pegou o 0, 0, olha lá, ó, o 0, 0 está aqui. A gente pegou, bom, o primeiro é um caso que existe, né? É um ponto aqui dentro. A gente pegou vários que não existem, por exemplo, 1.5, 1.5, que é este, ó. A gente pegou ele aqui, a gente verificou ele aqui e assim por diante, tá bom? Então, a gente testou vários casos extremos nesse caso e se o programa tivesse errado, a gente ia conseguir pegar com um deles. Em particular, se eu tivesse usado o enunciado, que está errado o enunciado, quando a gente rodou ele, se eu colocasse aqui x maior ou igual a 0, que é o enunciado, a gente não ia conseguir pegar este caso aqui em particular. O 0.4 menos 0.5. Tá bom? Beleza? Vou limpar isso daqui. E voltar aqui no nosso programinha. Esse programinha simples trouxe várias coisas importantes que a gente estudou aqui, né? Então, deixa eu chamar atenção para essas coisas, porque são conceitos que eu gostaria que vocês prestassem muita, muita atenção. Eu vou escrever no... Vou escrever aqui no exercício. Então, alguns conceitos importantes que a gente estudou foi abordagem top-down. Vocês conseguem ver quando eu estou digitando na tela aqui? Alguém faz uma reação aí, o Ricardo, que é esperto. A Letícia conseguiu ver. Beleza. Abordagem top-down, tá certo? A gente também chama isso de dividir para conquistar, divide and conquer, né? Então, dividir para conquistar. Tudo isso usando funções. Certo? E a gente também pensou ou discutiu a questão dos conjuntos de testes e a importância de casos extremos. Uma coisa que é importante é testar um programa, normalmente, não prova que ele está certo. Pode provar que ele está errado. Então, se a gente conseguir achar um conjunto de dados que a gente passa para dentro do programa e o programa gera um resultado que a gente não esperava, a gente provou que ele está errado. Essa que é a ideia. Isso significa que um bom programador, quando escreve um programa, ele tem que fazer o que um bom cientista faz. Eu já contei para vocês, desde o começo, a importância daquelas duas questões da abordagem científica, né? Um cientista, ele é um curioso, um cientista, ele acha o mundo maravilhoso, ele acha o universo maravilhoso, ele fica criando teorias, modelos para explicar a natureza, mas a ciência, sem o ceticismo, não serve para nada, porque a gente pode se iludir achando teorias maravilhosas, mas que não correspondem à realidade. Então, o outro elemento que é importante é o ceticismo. Você cria uma teoria, um modelo, mas daí você desconfia dele também. Tem que tentar testar ele o tempo inteiro, que é para ver se ele realmente corresponde à realidade ou se ele não corresponde à realidade. Um programa é a mesma coisa. O cientista da computação, ao escrever um programa, ele tem que desconfiar do programa. Então, um bom cientista da computação, um bom programador, isso tem a ver com a maneira como pensa um cientista da computação, que eu falei para vocês que é o desafio dessa disciplina. Um bom cientista da computação escreve um programa e ele desconfia que ele está errado. E como que você verifica se ele está errado? Testa. E você tem que testar, não com casos fáceis, mas com casos que você vai colocá-lo à prova. Pensem bastante nisso, nunca se esqueçam disso. É assim que a gente faz verificação de programa. Você tem que desconfiar que ele está errado e começar a projetar bons conjuntos de teste, que é para colocá-lo à prova no extremo mesmo. Se ele começar a funcionar em todos os casos extremos, você começa a confiar um pouco mais nele. Tá bom? Então é isso que eu queria contar para vocês. Deixa eu limpar aqui. E a gente vai começar a discutir o próximo exercício, mas a gente não vai resolvê-lo completamente hoje, porque para não ficar muito longo demais. Então, vamos
chamar aqui mais uma janelinha. E agora eu queria tratar este caso aqui. Ó. Este caso aqui, a gente vai fazer várias coisas interessantes nele. Alguém me chamou no bate-papo? Ah, a Júlia disse que estava vendo as coisas. Esse programa aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer agora criar um programa em Python que leia x e n e calcule uma aproximação do cosseno de x. Então, o que a gente vai fazer agora é criar um programa que, na verdade, já está programado. Porque nas linguagens de programação em geral, existem bibliotecas matemáticas de funções que já calculam funções úteis para a gente. Tem várias funções que vocês conseguem imaginar que são extremamente úteis. Cosseno, seno, logaritmo, exponencial, arctangente, essas coisas todas que a gente usa bastante no dia a dia da modelagem matemática. Bom, essas funções já existem lá. Elas existem, elas foram programadas com algum algoritmo. Neste exercício, a gente vai estudar como criar uma função dessa. Então, a gente vai estudar como criar uma função que é a função que calcula o cosseno por essa aproximação. Por essa aproximação, o cosseno de x ele é dado como sendo 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial menos x à sexta sobre 6 fatorial mais, e assim por diante. E este aqui é o termo genérico desta série que a gente vai usar, tá bom? Então, o enunciado é razoavelmente simples. Dados x e n, eu quero criar uma função que calcula uma aproximação do cosseno de x. A gente vai fazer várias coisas interessantes nesse exercício, por isso que eu estou falando que ele vai começar hoje e vai terminar só na semana que vem, porque a gente vai, obviamente, programar essa função, aí a gente vai testar essa função com alguns valores que a gente sabe, e depois a gente vai começar a comparar essa função com a implementação que existe em Python. Essa é uma coisa bastante importante, inclusive vai tentar plotar uns gráficos e tudo mais, para vocês verem o que a nossa função faz quando a gente está resolvendo esse problema, tá bom? Então, vamos começar a pensar como a gente vai programar, e eu vou deixar mais ou menos pronto para vocês trabalharem em casa. E na semana que vem a gente vai continuar. Então, deixa eu escrever aqui o enunciado. Deixa aqui o exercício... Qual? 6. Então, é o exercício... 3.6. Então, que é para calcular o cosseno, beleza? E vamos escrever um outro código aqui. Então, vamos pensar como eu programo esta série aqui. Esta série aqui, ela é uma somatória. Ela é uma somatória de termos. Então, eu tenho o termo 0, o termo 1, o termo 2, o termo 3, o termo 4 e assim por diante. Até o késimo termo. Vamos pensar nesse késimo termo aqui. Este késimo termo, para k igual a 0, se eu assumir que o primeiro termo é o k igual a 0, então eu tenho que k igual a 0 vai dar o quê? Bom, a gente tem que definir o que é k fatorial, o que é 0 fatorial, vou definir 0 fatorial como sendo 1. Então, o que vai acontecer é o seguinte, menos 1 elevado a 0 dá 1. X elevado a 2 vezes 0, é x elevado a 0, dá 1 também. E 0 fatorial também dá 1. Então, este termo aqui, o késimo termo para k igual a 0, dá exatamente o primeiro termo que vocês estão vendo aqui. Beleza? Todo mundo me acompanhou nisso? Alguém reage aí para eu saber que deu certo. Deu certo? Então, tá bom. Então, a gente vai ter que escrever um programa em Python que vai basicamente calcular uma somatória, que é essa somatória aqui, para k variando de 0 até n-1, porque eu quero tomar os n primeiros termos, então tem que variar de 0 até n-1. E é isso que eu quero fazer em princípio. Bom, calcular a somatória é uma coisa que a gente já sabe fazer, então def main. Eu vou criar algo do tipo n igual a int input n 2 pontos for k, vamos chamar de k, né? In range n. Então, o meu k já vai ser este próprio k deste termo genético que eu estou contando para vocês aqui.
E aí agora a gente está pronto para calcular essa somatória. Bom, se eu quero calcular uma somatória, a gente sabe que a gente precisa criar uma variável que vai acumular e que começa com 0. E esta variável vai ser soma para cada termo igual a soma mais este termo. Este termo eu nem pensei como eu vou programá-lo ainda. Tudo bem, eu posso simplesmente imaginar que existe uma função chamada termo cosseno, que é a função que calcula este termo aqui e que ela vai lá e calcula para mim o késimo termo. Tá bom? Então está aqui o meu programa. Soma igual a soma mais termo cosseno, que é este termo que eu preciso calcular aqui. Bom, aí acabou o programa, né? Porque no final das coisas, basta dar um print soma. Tá certo? Por quê? Eu tenho um programa aqui, lê o n, depois calcula esta somatória que está definida aqui nesta equação. No final do meu k, desculpa, no final deste meu laço, que o k vai variar de 0 até n, eu já calculei a soma dos n termos. Então, para k igual a 0, eu vou incluir... Ups. Vou anotar aqui. Para k igual a 0, a gente vai incluir este termo aqui. Para k igual a 1, este termo aqui. Para k igual a 2, este termo aqui. Para k igual a 3, este termo aqui. E assim por diante. Até que vai chegar uma hora que o k vai ser igual a n menos 1, que vai ser o último termo. Que é o que a gente precisa calcular. Beleza? A gente pode voltar aqui. Então, é isto que esta função termo cos está fazendo para a gente. Ela está calculando quem é o késimo termo daquela série, definido por aquela fórmula lá. No final disso, basta eu imprimir a soma e aqui chamar a função mesmo. Então, agora, a única coisa que ficou faltando é calcular este termo aqui. Def. Beleza? E é isso que vocês vão fazer. Então, agora vocês vão... Eu vou colocar este notebook lá no e-disciplinas, porque daí vocês podem tomá-lo desse jeito. Obviamente, ele ainda não funciona, para vocês preencherem aqui. Mas a gente vai fazer algumas coisas diferentes, como eu falei. Eu preciso que vocês tentem me lembrar na semana que vem. Além disso, nós iremos compare com a função cosseno implementada em Python. E aí a gente vai aprender a usar essa função das bibliotecas matemáticas. E a gente vai plote os gráficos e ambas comparando. Aí o que a gente vai fazer também é armazenar esses valores e plotar os gráficos comparando as duas, para ver a diferença. Só que a gente vai ver, em particular, a diferença, e vocês conseguem imaginar... cadê? Vocês conseguem imaginar o seguinte: na medida que o n aumenta, eu acrescento mais termos nesta minha série. Então, a precisão deve ser muito maior. Se não, imagina que eu estivesse usando só n igual a 1. Se eu usar n igual a 1, o cosseno de qualquer número é 1, porque eu estou usando só o primeiro termo. Aí, na medida que eu aumento o n, eu acrescento termos e a precisão deve melhorar. Deixa eu ver que o Bruno está me chamando aqui. Fala, Bruno. Na parte do k em range de n, não seria n menos 1? Não, Bruno, não seria pelo seguinte. Se você se lembrar, a gente quer tomar os n primeiros termos. Como eu tenho que começar com k igual a 0, porque a gente viu que o primeiro termo corresponde a k igual a 0, então, justamente, quando eu uso esta função range, ela retorna os n primeiros termos começando de 0. Portanto, ele vai até n menos 1. Então, a gente não precisa se preocupar em parar em n menos 1, porque ela já vai parar em n menos 1. Lembra? A função range, ela é fechada à esquerda e aberta à direita. Então, neste caso, ela é aberta em n. Beleza, gente? Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu ver quem me chamou aqui. Não precisa inserir. Ah, boa! Ah, é verdade, está errado. Faltou ler o X. Ixi, obrigado, Gabriel. Gente, faltou ler o X, né? O que acontece é o seguinte.
Esta minha função, como eu não li o x, eu não programei a função ainda, eu não percebi isso. Faltou eu colocar o x na leitura, então esse meu programa está errado. Por quê? Porque eu tenho que ler o x igual a float, foi mal, float, input, x, 2 pontos. E eu quero calcular aquele termo que é a função do x, tá certo? Agora acho que está certo, né? Eu leio x e este meu termo, de fato, ele é função do k, mas ele é função do x também que aparece por aqui.